Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Sintracom, aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral, ele, Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Na bancada, nós temos o companheiro Antônio de Souza Ramalho, hoje o Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Ele que é diretor do sindicato do Sintracom São Paulo, que é entrevistador e comentarista também, é claro, do podcast. Olha, você nos acompanha em nosso canal do YouTube, na sexta-feira à tarde na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite, via satélite para todo o Brasil. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e, é claro, dê a sua sugestão. Nós queremos conhecer a sua opinião. O nosso entrevistado de hoje é o companheiro Thiago de Oliveira Camilo. Ele é técnico de segurança do trabalho com ampla experiência no setor da construção civil. Ele é formado pelo Senac, líder e coach e também instrutor. Ou seja, o homem é um verdadeiro especialista no assunto. E ele se faz acompanhar do companheiro também, o Adriano Matos, que é gerente de segurança, saúde e meio ambiente. Meio ambiente e também, é claro, evidentemente, é especialista. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação, né, participar desse podcast com vocês, com o pessoal do sindicato. Né? O Ramalho Júnior já acompanha há muito tempo, né, de longas datas. Então é um privilégio poder participar e contribuir, né, com a experiência e com a vivência que eu venho tendo na construção civil. Adriano, seja muito bem-vindo também. Ô, Tony, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Ramalho Júnior também, estamos juntos aqui numa jornada já, tem pelo menos 20 anos aí de construção civil que a gente tem se encontrado. Thiago trabalha comigo, meu companheiro aí de luta, e agradeço o convite. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Quando a gente fala de segurança do trabalho, segurança ocupacional, muita gente não se detém, mas a realidade é que isso é uma ciência. É uma ciência, né? E que examina esses dados aí, evidentemente, da segurança do trabalho a vida toda. Eu andei lendo alguma coisinha sobre isso e fiquei sabendo que a primeira vez que se fez um levantamento sobre acidente de trabalho no Brasil foi em 69. E naquele momento nós tínhamos ali uma massa de 7 milhões de trabalhadores. E olha, Júnior, 14% deles, mais de 1 milhão, eram de pessoas já acidentadas, inclusive alguns acidentes fatais. Nessa evolução, em 72, você percebe que aumentou para 18%, era 14%, aumentou para 18% o número de acidentes. Depois aí o governo, os sindicatos, é claro, inclusive o Sintracom, nessa campanha, né, junto com as entidades patronais também começaram a diminuir os índices. O que acontece, Adriano, é que em 84 me parece que já era 4%. Mas acontece que ainda hoje, Thiago, é muito alto o número de acidentes de trabalho. E quando você verifica nos gráficos, a gente percebe que o maior número ainda, infelizmente, é aqui no Brasil e na área da construção civil. Então eu formulo a seguinte pergunta para os dois. O que a gente pode fazer para melhorar esses números, para diminuir o número de acidentes? Thiago. Esse trabalho a gente vem fazendo constante, né? Com treinamentos, orientações. Então é um trabalho árduo, né? Um trabalho que a gente vem fazendo diariamente para tentar conscientizar, né, os colaboradores quanto à importância da segurança no trabalho na execução do serviço. Né? Hoje nós temos grande parte, né, do nosso efetivo, né, específico em algumas obras da Racional, nós temos uma parte muito jovem. Né? Então hoje nós temos 40% do nosso efetivo em uma obra nossa no Morumbi são jovens de 18 a 25 anos. Né? E a gente nos deparamos muito com acidentes, às vezes por distração, né, por conta do celular. Então nos deparamos com colaboradores executando atividade e ao mesmo tempo ele quer entender o que está acontecendo no mundo lá fora. Né? O que a minha namorada está fazendo, como que está o jogo, qual o jogo de futebol, né? O famoso jogo do Tigrinho hoje que tomou uma proporção muito grande. Então a gente encontra muitos desvios comportamentais, né, por conta da juventude e por conta da tela do celular. Então os nossos trabalhos constantes em DDS geral, treinamentos diários, treinamentos específicos, né, para tentar colocar na cabeça deles que a vida deles é muito mais importante do que o trabalho, a gente vem fazendo. Então acho que esse trabalho comportamental, né, e instrutivo, acho que é o caminho para que a gente
tente virar essa chave e mudar esse cenário com esse número alto de acidente. Adriano, essa é a principal dificuldade que vocês encontram com o jovem hoje? Essa ideia de fazer com que ele seja mais disciplinado? Sem dúvida, Tony. De verdade, a gente encontra esse desafio, né, pela frente, pela quantidade de informação que a juventude de hoje tem, né, na palma da mão, que é o celular. Sim. O foco para o trabalho, o foco para a segurança, ele acaba sendo prejudicado em função da quantidade de informações, até como o Thiago comentou, sobre o jogo de futebol de ontem, o que o meu familiar está fazendo. Então isso acaba distraindo um pouco, né, durante o trabalho. Então nosso desafio é trabalhar esse comportamento, é instituir regras de acesso ao equipamento, né, determinar áreas no local de trabalho para que ele possa atender sim o celular, até porque é um equipamento que hoje em dia é indispensável na vida de cada um de nós, mas ao mesmo tempo nós determinamos ali áreas que não são autorizadas à utilização desse equipamento. Então nós fazemos trabalhos de conscientização, inspeção, e acho que o ambiente de trabalho ele precisa ser seguro através de um bom planejamento. Como você falou, né, a segurança do trabalho é uma ciência que envolve engenharia e comportamento, né, e o ser humano no centro disso tudo, porque de verdade quem executa as tarefas é o ser humano. Então não adianta eu ter a melhor máquina, o melhor equipamento se eu não tiver o ser humano bem equilibrado. Então os jovens hoje estão bombardeados com informações adicionais, né, ao seu dia a dia, o que traz um desafio para nós da segurança do trabalho, fazer com que esse jovem se concentre nas atividades e situá-lo, né, num ambiente que é conhecidamente perigoso. Sim. Nós trabalhamos com obras de grau de risco 3, grau de risco 4, então são obras com alta complexidade e, portanto, a nossa inspeção, o acompanhamento, ela precisa ser com muita força e muita prontidão. E a gente está conseguindo trilhar um bom caminho. Os números de acidentes hoje da Racional são bem baixos, a gente tem acidentes leves, nenhum acidente grave, tem um ano excelente de 2024, agora em 2025 estamos entrando forte aí, principalmente com o jovem, para trazê-lo para uma realidade que às vezes é a primeira obra dele, é o primeiro trabalho dele, né? O Thiago já comentou comigo outro dia que numa integração ele percebeu que uma quantidade de trabalhadores era a primeira atividade da vida deles. Então a responsabilidade que a gente tem no dia a dia com os colaboradores, ela é muito alta e a gente está engajado para fazer isso acontecer de maneira muito segura. A gente quer que ele entre bem e saia bem todos os dias. E faça uma carreira ali. E faça uma carreira, exatamente. Muitos jovens, Tony, estão se qualificando. Então hoje o mercado de trabalho ele está exigindo uma qualificação do jovem na construção que no meu tempo não tinha muito. Eu vou explicar um pouquinho desse contexto. Sim, fique à vontade. Antigamente você fazia uma inspeção de trabalho, acho que o Júnior não vai deixar mentir, com um pedaço de papel, uma ficha, e você inspecionava um trabalho, você liberava um trabalho. Hoje o trabalho é liberado com o celular, né? O celular que é um equipamento que nos traz preocupação, mas que também é uma ferramenta de trabalho. Sim. Portanto, o jovem ele tem muita facilidade hoje de estar fazendo inspeções no equipamento. Então, a gente tem visto uma quantidade de jovens se qualificando para isso. E, além disso, traçando outras carreiras. Então, ele inicia na construção, mas ele visa, por exemplo, ser um automador, um técnico de automação. Então, ele está vendo inteligência artificial entrando nos canteiros de obra, ele está vendo fichas de verificação automáticas. Então, assim, de verdade, essa qualificação os jovens têm trazido para o nosso mundo atual. Existem também jovens que estão avançando dentro de uma questão de uma função mais operacional. Então você tem
jovens carpinteiros, jovens pedreiros. Obviamente que eles começam como ajudantes, né? E a gente consegue visualizar isso no canteiro. Mas a maior parte desse jovem, ele está, vamos dizer assim, focado em funções que tenham maior interação com a tecnologia. Perfeito. E isso é um desafio para nós, porque quem serão os pedreiros do amanhã e quem serão os carpinteiros do amanhã? Júnior. Bom, primeiro, Tony, quero aqui agradecer, né? Em nome do nosso presidente Ramalho, da nossa diretoria de Sintracom, sejam bem-vindos aqui, irmãos, na nossa TV, na nossa casa, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo, né, Tony? Sim, é verdade. Momento, porque é muito importante, né? Todo esse processo, quando fala de saúde e segurança do trabalho, ainda mais especificamente no setor da construção, é uma grande preocupação do nosso sindicato. É uma bandeira que o nosso presidente Ramalho iniciou logo no seu mandato. Naquela época, há 20 e poucos anos atrás, morria-se, Tony, uma média de 300, 400 trabalhadores por ano no setor da construção. Isso quando era ainda informado aos órgãos competentes, como o Ministério do Trabalho, polícia, Sim. aquela coisa toda. A gente sabia que esse número era muito maior. Por quê? Porque não se havia. Você acabou de dizer que em 69, né, quando começou o setor da construção, ele começou a ter uma regulamentação na área da saúde e segurança do trabalho em 1978, quando nós criamos a NR18. Isso eu digo nós, mas aqueles companheiros nossos, líderes do passado, o meu pai foi um desses grandes colaboradores que ajudaram a construir a NR18. A NR18 ela foi de 78, ela tem a minha idade, 47 anos, né? Então ela foi em junho de 78, a primeira norma criada. É o embrião, né? É um embrião e assim com muita dificuldade. E naquela ocasião, a maior preocupação que o governo tinha não era nem salvar a vida dos trabalhadores, como até hoje. Sim. O peso que desses acidentes, dessas mortes tem para o INSS, para o Estado, é muito grande. Ainda é uma fortuna bilionária no orçamento público deste país para poder cuidar dessas pessoas que estão, infelizmente, às vezes ficaram incapacitadas do trabalho devido a um acidente de trabalho, ou aqueles que é pior ainda, que perderam a sua vida no seu local de trabalho. Infelizmente, nesses últimos dias, agora no mês de março, Tony, nós perdemos, viu, Tony, Adriano e Thiago, nós perdemos 3 trabalhadores aqui na última semana, na obra. O mais recente foi sábado, que infelizmente, numa operação onde o companheiro lá estava ganhando uma hora extrazinha no sábado, que é o dia que ele ganha a hora extra dele, estava se fazendo uma movimentação de carga, elevando blocos estruturais pela grua e ele simplesmente se soltou. Vocês são técnicos, são da área de saúde e segurança do trabalho, vocês sabem que não deveria haver movimentação de pessoas quando há movimentação de cargas. Infelizmente perdemos a vida desse companheiro e o sindicato, lógico, prontamente, junto com o seu corpo jurídico, nosso pessoal de base, de assessoria, que está todos os dias nas obras, foi lá se colocar à prontidão da família. Mas nós não queremos isso. Nós queremos completar o ano, né? Tivemos 0 acidentes no Brasil, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, na construção. Aí começamos a ter uma grande evolução. Eu vejo a inserção, Tony, e Adriano e Thiago, dos jovens hoje, uma coisa diferente do passado. Quando eu comecei a trabalhar lá, Tony, como apontador de obra, na Racional Engenharia, que isso tem 2 colegas meus da Racional, hoje eu não estou mais na Racional, mas eu posso falar que eu sou filho da Gata, né? Eu sou oriundo da Gata, né? Legal. Fiz várias obras, Shopping Higienópolis, Big Can de Tatuapé, ampliação do Hospital Albert Einstein, a construção da Universidade UniABC lá em Santo André, enfim, né? Levei muita porrada, né? Mas naquela época a gente puxava era o cartão de ponta ali manualmente. Hoje não, todo ponto eletrônico, houve uma grande evolução. Mas naquela ocasião, a média de idade dos nossos trabalhadores na construção era de 40 anos, de 40 a 45 anos. Hoje nós percebemos como sindicato que há uma exceção muito grande de pessoas novas, né, vindo para a construção. Mas nos preocupam muito. Por quê? Porque hoje o filho do nosso trabalhador da construção, ele não quer trabalhar na obra. O pai dele não quer ver o seu filho vindo para a obra. Sim. Esse profissional, ele acaba migrando para outros setores, né? Então, há hoje uma construção, através do Fórum Permanente de Negociação nosso, envolvendo Sinduscom, Sindicato Patronal e Sintracom, para que a gente possa criar
de duas mãos, trabalhadores e empresários, incentivos de valorização e reconhecimento da nossa mão de obra. Para quê? Para que a gente possa estar atraindo mais jovens, mais mulheres para o nosso setor e estar tocando. Eu só queria fazer essa abertura, viu, Tony? Pois Peço não. desculpa aqui a todos, né? É isso. É um breve relato aqui, até mesmo para poder dar uma apimentada, porque eu imagino a dificuldade que tanto você, Thiago, quanto você, Adriane, como todos os outros nossos irmãos e irmãs técnicos envolvidos na área da saúde e segurança do trabalho enfrentam diariamente no canteiro de obra para poder salvar as vidas. E vocês estão de parabéns, porque qualquer técnico, vocês devem ter outros colegas técnicos na área, Sim, né? sim. Todo mundo, quando se forma em técnico de saúde e trabalho, quer trabalhar no comércio, quer trabalhar numa indústria metalúrgica, quer trabalhar numa indústria química, mas não quer ir para a construção. Não quer pegar no pesado. Não quer, por que não quer ir na construção? É. Porque hoje a obra, e esse é o maior desafio desses dois camaradas aqui, dos demais que estão nos assistindo, a obra está em constante evolução, ela não tem um plano de produção, ela não tem um layout de produção, ela não tem uma linha de produção. Então a obra de manhã ela está de um jeito, à tarde ela está de outro, e os riscos que eram de manhã São diferentes da totalmente diferentes da tarde. Bom, só para complementar e... Tony, toca aí, meu amigo. Mas o que o Júnior está falando é uma coisa assim fantástica. Trabalhar na construção civil é um verdadeiro desafio, né? E eu fico imaginando, Thiago, qual que é o desafio na hora também de vocês impor essa disciplina para o jovem, porque como o Adriano falou, o jovem ele tem uma cabeça diferenciada das pessoas mais maduras, preocupado com o celular o tempo todo. Existe alguma punição para o jovem que transgride as regras na construção? Sim, na verdade a gente encontra muito mais dificuldade às vezes com o colaborador mais velho, né? Porque ele se depara com um técnico de segurança novo, tem idade para ser filho dele. Sim. E aí você vai repreender e falar para ele: poxa, você não trabalha dessa forma, coloca o cinto, usa um protetor. Fala: rapaz, tem idade para ser meu filho, eu trabalho com isso daqui há 40 anos, nunca aconteceu nada comigo. Sim. Né? Então essa é sempre a represária que a gente acaba tendo como devolutiva, né? São visões diferentes. São visões diferentes. Então a gente sempre deixa muito claro para ele: não aconteceu, mas uma hora pode acontecer. Sim. Né? Então nós temos uma dinâmica de trabalho, né, muito rigorosa. Então nós temos a advertência verbal, né, onde a gente repreende o colaborador da condição correta de trabalho. Houve uma reincidência, ele é notificado, né, e passa por uma reintegração no nosso projeto. E numa terceira vez, caso esteja reincidente, a gente pede a retirada do colaborador. Sim. Então nós temos esse método de trabalho para que ele tem duas oportunidades, né? Então a gente não gosta de trabalhar só de uma forma punitiva. Ah, tá errado, tá fora. Sim. Tá errado, eu tô te notificando. A gente dá uma oportunidade de melhoria. Mas chega um ponto que às vezes ele não quer fazer essa melhoria, às vezes o que ele vem aprendendo ao longo dos anos, para ele aquilo é certo e ele não muda. Então a gente acaba tendo esse método de trabalho de pedir a retirada do colaborador. O Thiago falou das sanções apresentadas ao colaborador. E a empresa que transgride as regras de segurança ocupacional, segurança do trabalho? Adriano. Bom, Tony, na verdade a gente eleva esse nível de vamos dizer assim, notificação através da utilização do contrato mesmo, né? Então, quando a gente fecha um contrato com uma empresa subcontratada, existe a cláusula sobre o cumprimento das normas de segurança do trabalho. Quando essa empresa ela começa a transgredir essas normas, nós utilizamos o nosso departamento jurídico para notificar formalmente essa empresa, cobrando ações e metodologias de melhoria, né? Então, essas notificações a gente chama de extrajudiciais, elas podem impactar financeiramente no contrato, existe uma multa, né? Sim. Então, se a empresa não reagir com relação a isso, e a empresa, então, ela fica obrigada aí a nos apresentar um plano de ação de melhoria para zerar os acidentes ou os desvios encontrados durante a jornada de trabalho. Quem aplica essas punições, a multa? É o governo que faz isso? Não, nesse é um âmbito interno entre a subcontratada e a contratante. Sim. Né? Então, a racional versus a subcontratada. Mas o governo fiscaliza também. O governo sim, nós temos aí o Ministério do Trabalho, né? O próprio sindicato também nos corrige quando há algum tipo de desvio. Então, com relação à parte financeira, o Ministério do Trabalho utiliza a NR 28 como referência.
E a nossa missão é manter um ambiente de trabalho conforme, dentro da legislação, permanentemente. É um desafio, porque é uma indústria a céu aberto, como a gente comenta aqui, não é fechado, então tem problemas de intempérie, aquela coisa toda. O risco de manhã é diferente do risco da tarde, mas a gente trabalha firme para evitar qualquer tipo de perda, tanto financeira, mas principalmente a perda humana, né? De verdade, Sim. o nosso foco é o trabalhador, ele não pode estar exposto de maneira alguma ao risco. Eu queria só fazer um acréscimo, né? Sim. A gente está falando em punição, mas eu queria trazer aqui, o Thiago faz isso muito bem na obra, nós temos programas de incentivo. Então tem um programa Cartão Verde, que o Thiago aplica lá dentro da sua área, que é premiar aquele que se destaca. Né? Ah, sim. Então, de Perfeito. verdade, o trabalhador acaba ajudando o outro ali. Rapaz, põe o óculos, senão a gente vai ser penalizado aqui, a gente não vai ganhar o prêmio. Sim. Então, a gente promove também um ambiente mais, vamos dizer assim... Motivador, né? Porque a gente sabe, só bater, chega uma hora que o camarada pensa, pô, já que eu vou apanhar mesmo, eu não tenho nada aqui que... Eu faço tudo errado. Na verdade, não é isso. E quando faz tudo certo, tem prêmio. Exato. Então, eu acho que criar um ambiente mais equilibrado é o desafio para toda e qualquer empresa que tem aí o compromisso com a segurança. E a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Porque tem bons exemplos, né? Óbvio, como o Thiago falou, alguns maus exemplos a gente de verdade não tem como tolerar, mas o nosso ambiente ele tem essa questão de motivar também e premiar aquele que faz corretamente. Agora eu vou passar a peteca para o Júnior, porque ele falou que quando ele começou, como diz lá no Ceará, né, era pé duro, né, Júnior? Era pé duro, tudo analógico e hoje é digital. Porque nós estamos vivendo aí a questão da inteligência artificial, a IA, né, Júnior? Como é que será que estão se comportando aí esses jovens com essa nova tecnologia que está sendo implantada na construção civil? Eu ainda acredito, Tony, que ela está muito lenta, tá? Por quê? Quando você... Hoje o maior estímulo que nós temos, o maior desafio que nós temos, não é só agregar os jovens para o setor da construção, mas é incentivá-los eles na questão da sua qualificação e da sua capacitação. Então é um trabalho muito duro, eu acho que não só para quem contrata, mas também para nós, o sindicato, dizer para ele, isso é falado diariamente nas nossas assembleias, como que ele deve se portar na questão das novas tecnologias, do acesso às novas capacitações profissionais, né? Hoje eles têm a felicidade de me ter como conselheiro do Senado do Estado de São Paulo, né? Na qual eu, há quase 20 anos como conselheiro lá, representando os trabalhadores, ao longo desses 20 anos acho que eu devo ter ajudado a contribuir como conselheiro a formar mais de 40 mil profissionais. E não só profissionais do setor da construção, também de outras áreas, inclusive filhos desses nossos profissionais. Então acho que é um trabalho ainda muito forte, Tony, que nós temos que desenvolver para que o nosso trabalhador tenha um acesso a essas novas tecnologias. Falar em tecnologia, visitar YouTube, TikTok, procurar o resultado da tabela do campeonato de futebol, fantástico, nosso trabalhador domina isso como ninguém. Agora, falar do que veio de tecnologia para o setor da construção, eu acho que ainda estamos muito distantes nesse sentido. Eu tenho uma preocupação com essas novas tecnologias que foram inseridas dentro do setor, Tony. Isso é uma preocupação minha, é uma preocupação de alguns colegas da diretoria, é uma preocupação também do nosso presidente, Ramalho, não porque ela não seja boa, quando você traz novos equipamentos, novos materiais, não porque isso não seja bom, não é ótimo. Reduziu muito o tempo de execução das obras, todos esses equipamentos. Só que nós estamos perdendo na capacitação e na formação dessa mão de obra. No passado, para cada profissional dentro de um canteiro de obra, um carpinteiro, eletricista, pedreiro, azulejista, nós tínhamos um ajudante para poder servir esse profissional. E aquele ajudante, ele acabava aprendendo um novo ofício,
Por quê? Porque ele aprendia com um camarada que já era formado, já era capacitado, mesmo ali na raça. Às vezes nem se formou pelo Senai, se formou ali na raça. Então era uma transmissão de conhecimento. Hoje, infelizmente, os dois sabem disso. Nós temos um ajudante para ter 4, 5, 6 oficiais dentro do canteiro de obra. Aonde que esse jovem vai conseguir ter tempo para se capacitar dentro do canteiro? Não há. Então aí vem o desafio do sindicato, e vem o desafio dos empresários, e vem o desafio até do próprio Senai, né? Nós precisamos criar frentes onde a gente possa trazer esse profissional que queira crescer, não só na questão da tecnologia, mas na questão da sua própria profissão, para dentro daqui da nossa casa, para dentro das instituições de capacitação profissional, para que assim toque, Tony. Perfeito. Então, quando o Júnior fala que falta tempo, aí vem uma preocupação, meus amigos, porque segurança do trabalho, né, segurança ocupacional requer treinamento. E treinamento precisa de tempo, Adriano. Isso. Agora, Tiago, se a pessoa, hoje a jornada de um trabalhador na construção civil é o quê? 7h30, 8 horas, né? E se fizer alguma extra, vai um pouco além disso aí. Quando é que o trabalhador da construção civil, o jovem especial, vai ter tempo para poder aprender essas normas de segurança? Na verdade, esses treinamentos, muitos eles recebem antes de entrar no projeto, né? Então ele passa por um treinamento admissional na empresa. Antes de pegar na obra. Antes de começar na obra. Então ele passa por um treinamento admissional. Após esse treinamento admissional, qualquer obra que ele dá início, ele passa por um processo de integração. Então na integração ele conhece o projeto que ele está entrando, os riscos que tem ali naquela atividade, quais equipamentos que ele vai lidar ali na frente de serviço. Então ele já chega conhecendo o ambiente de trabalho, ele não chega cru. Então ele já chega conhecendo o terreno ali para onde ele vai atuar, né? E quando a gente se depara com colaboradores mais jovens, a nossa preocupação aumenta, né? A gente, no bate-papo ali na integração, 18 anos, já trabalhou, poxa, meu primeiro emprego. Aí acende aquela luzinha verde, fala, esse cara precisa de uma atenção diferente. Então é um cara que a gente faz questão de levar ele na frente de trabalho, a gente dá uma volta com ele na obra, para ele entender ali os riscos que tem, os equipamentos, que às vezes ele conhece por nome, não mas tem na essa prática, de jogar o cara na fogueira, sempre não. tem um treinamento. Tem que ter um treinamento, tem que ter um treinamento, porque na verdade isso volta para a segurança do trabalho e a gente está colocando ali criando um monstrinho ali dentro, né? Então o cara entrou hoje, aí às vezes pode ser que 5 horas da tarde ele está no ambulatório, ele se acidentou, caiu num shaft ou pisou num prego, às vezes por falta de atenção. Então a nossa preocupação com esse jovem é muito maior. Então ele precisa passar por todo esse processo, né? Então a gente entende que a obra tem prazo, que a gente tem um tempo curto, mas nós temos treinamentos programados, né? Então alguns treinamentos têm prazo de validade, né? Por exemplo, treinamento admissional 2 anos. Então ele precisa fazer essa renovação. Uma né? reciclagem. É uma reciclagem. Então, por exemplo, ele passou por um processo de acidente, se afastou, quando ele volta, ele tem que ter um treinamento novamente. Então, esses treinamentos eles acontecem. Então a gente não tem, hoje eu falo em nome da Racional, a gente não tem essa dificuldade de paralisar um colaborador, de colocar ele numa sala de treinamento, de fazer uma reorientação para que a gente consiga minimizar os índices de acidente. Agora, Adriano, o que o Tiago está falando aí é muito pertinente. Você preparou o trabalhador, ele está sabendo da sua responsabilidade e é claro que precisa tomar cuidado com os acidentes. Agora, o cara sai de lá do treinamento e evidentemente que tem problemas em casa, tem problemas de família, ou seja, todos nós temos. A minha pergunta é, como é que você mantém essa pessoa motivada? Porque a pessoa motivada, dificilmente ele vai se acidentar, né, Júnior? Exatamente. A pessoa geralmente, quando se acidenta, é por alguma distração. E às vezes essa distração está ligada a algum problema prévio que ele tem. Como é que você mantém a pessoa engajada e motivada o tempo todo? Boa pergunta, Tony. Eu acho que a maior parte das vezes são influências externas, né? Quando acontece o acidente, essa distração provavelmente está ligado a algo que ele está vivenciando fora do ambiente de trabalho. Seja no transporte, seja na família, com certeza algo está influenciando. Sim. A gente mantém um programa de DDS e de treinamentos de integração que a gente procura trazer assuntos que não são necessariamente só técnicos, Tony. A gente traz também assuntos transversais, né? Como a questão da saúde mental, por exemplo, a qualidade de vida. Então a gente traz a parte de alimentação saudável, né? Então a gente traz a questão de drogas, a questões do álcool.
Então a gente procura trazer outros assuntos que a gente chama de transversal para que a gente consiga identificar, inclusive, se algum trabalhador está saindo um pouco da curva, né? Hoje a gente tem uma área de responsabilidade social na empresa, então a assistente social trabalha junto da segurança do trabalho, trazendo palestras específicas com relação à saúde mental, a assédio, a todo e qualquer tipo de assunto que hoje esteja fazendo com que esse trabalhador perca o foco no período de trabalho dele. Então a Racional hoje mantém um programa um pouco mais amplo, não falo só de trabalho em altura, mas eu falo também de droga e alcoolismo. Teve a parceria com o sindicato falando palestra excepcional, doenças da mente. Então, de verdade, a gente procura trazer esse tipo de assunto em todo nossos projetos. Só complementando, Tony, desculpa. Sim, fica à vontade. Complementando a fala do Adriano, a gente consegue minimizar isso também com a proximidade com o colaborador, né? Então, alguns colaboradores enxergam ali o técnico de segurança como uma válvula de escape, né? Exato. Então, quando a gente chega numa situação, num cenário, o colaborador está numa atividade em altura, está com cinto, mas não está atracado, a gente chama, às vezes a gente consegue até tratar pelo nome, né? Pela dinâmica do dia a dia. Ô, senhor Antônio, poxa, Thiago, desculpa, poxa, estou com um problema em casa, poxa, vamos bater um papo, a gente desce para conversar e em alguns momentos o colaborador até chora. Acaba virando um psicólogo. Mas é esse momento. Muitas porque das assim, vezes é isso. É muito isso, né? Porque a segurança do trabalho ela vai muito além. Então, às vezes, ele está trabalhando ali porque ele precisa, mas ele está com a cabeça lá em casa, ele está com um filho doente, ele está passando por uma dificuldade financeira. Então, nesse bate-papo, a gente consegue entender ele e falar, poxa, Thiago, eu não estou com cabeça. E é um momento que a gente pega e fala, senhor Antônio, vai para casa descansar, tenta reorganizar e amanhã o senhor volta. Né? Então, a gente tem essa proximidade. Então, não tratando só ali de, põe o cinto, desce, naquela agressividade. Então, a gente tenta trazer o cara como nosso amigo. Você vê que a segurança do trabalho não está ali para punir. A gente não está ali para prejudicar. Nós somos parceiros. O que eu posso te ajudar? Então, a gente, tendo essa proximidade, a gente consegue minimizar muito e eles acabam se sentindo mais valorizados. Né? Então, ele enxerga a segurança de uma forma diferente. Agora, eu estou vendo que vocês técnicos representam aqui a categoria, claro, né, Júnior? E eu vejo que vocês estão plenamente preparados. Agora, todo técnico de segurança recebe esse treinamento que você está falando aí, Thiago? Na verdade, de ser, às vezes, um psicólogo? Na verdade, isso não é treinamento, é vivência. E também faz parte da sua grade, né? Exatamente. Se eu não me engano, tem psicologia na sua grade curricular. Tem um pouquinho. Então, assim... Não que você seja um psicólogo. Nossa, mas recebe os orientação, elementos de psicologia. Recebemos ali uma introdução, né? Mas aí você consegue entender isso na prática, na vivência, no dia a dia. Então você entende que nem tudo é indisciplina, nem tudo é porque ele quer fazer, e nem tudo é falta de condição ou um ato inseguro. Então, às vezes, são problemas pessoais que ele acaba trazendo e não consegue deixar da porta para fora. Né? Então, acredito que hoje muitos profissionais da área de segurança conseguem lidar com essa situação. Né? Então, antigamente era tudo muito diferente. Né? Então, o pessoal via o técnico de segurança como um sargentão. Então, o técnico tá vindo, o cara se tremia todo, até caía. Então, hoje não. Hoje ele enxerga, quando você chega perto, ele fala, poxa, Thiago, desculpa. Ele coloca o óculos. E tá tudo certo, seu Antônio, é para sua segurança. Às vezes a gente para e explica para ele, por que o senhor está usando óculos nessa atividade? Qual que é o risco? Poxa, Thiago, não entendo, mas o senhor não está chapando massa na parede? Projeção? Poxa, é verdade. Então, às vezes é uma falta de orientação, é o automático. Né? Mas essa vivência traz para a gente esse método de trabalho, a gente traz mais confiança e a gente consegue ser mais humano, né? E trabalhar com essas condições com os colaboradores. Perfeito. Júnior. Bom, eu gostaria aqui de complementar uma situação, né? Hoje a gente tem a Racional, é uma das principais empresas nossa do setor, né? Adriano, eu sei, Thiago, que vocês têm, existe um protocolo dentro da Racional para tudo que é feito dentro dela, ainda mais na área da saúde e segurança do trabalho. Eu me recordo que no passado, tanto o nosso pessoal da saúde e segurança do trabalho, quando eu trabalhei na Racional, como nós, que eu era vindo da parte administrativa, nós tínhamos autonomia até de barrar o empreiteiro, o profissional, aquela coisa toda lá, né? Antes de vocês responderem uma pergunta, que é uma curiosidade minha, uma curiosidade do sindicato, hoje, quanto que a Racional destina de porcentagem no orçamento de uma obra para lidar e tratar a saúde e segurança do trabalho, não só dos trabalhadores dela, mas também
dos terceiros que estão ali inseridos, né? Seria a minha primeira pergunta. Eu acho importantíssima. Eu acho que é mais ainda, Thiago, com o Adriano do que para você. Porque ele, como é o gerente, a responsabilidade maior para ter a resposta é ele, né? Hoje, qual é a carga horária média que os nossos técnicos, os nossos profissionais de saúde e segurança do trabalho têm à disposição no canteiro para fazer esse treinamento reciclável diariamente? Acho que é importantíssimo isso, né? É uma visão. E eu gostaria também de saber a opinião, porque vocês são pessoas de carreira. Aí vai a pergunta para os dois. Vocês já passaram por várias empresas, né? A gente sabe que, infelizmente, aqui como sindicato, a gente pode afirmar isso, viu, Tony? Nem todas as construtoras nossas, elas têm essa visão em investir muito na saúde e segurança do trabalho. Ela até tem um técnico, ela até tem um engenheiro em saúde e segurança do trabalho para cumprir a norma, cumprir o papel, cumprir o protocolo. Mas não tem a cultura. Mas ela não tem a cultura, ela não tem o investimento, né? E eu acho que vocês deveriam também, sei lá, vocês saberem um pouquinho da avaliação de vocês, balancear o que os demais colegas sofrem hoje no setor da construção. E uma sugestão, o que poderia ser mudado, né? Até para nós aqui no sindicato, de repente vocês têm uma ideia que a gente pode estar utilizando como uma das nossas bandeiras para tentar convencer essas demais empresas que infelizmente ainda, Tony, não investem na saúde e segurança do trabalho, senão a gente não teria, se investisse, a gente não teria ainda acidente na obra, Sim, né? É verdade. Né? Qual que seria a sugestão de vocês para o Sintracom encaminhar essa bandeira, tá? Adriano, Bora. Muito bem. depois o Thiago complementa. Vamos lá. O primeiro líder, né, Thiago? Bom, essa é uma questão interessante. Inclusive, no passado, nós fizemos um trabalho com outras construtoras, né, até num outro episódio, sobre levantamento de custo mesmo, com relação a orçar um valor para a segurança do trabalho. A gente não conseguiu chegar num número, tá? De verdade, existe uma ordem de grandeza ali em percentual, mas isso varia muito de projeto para projeto. O que eu quero dizer é que a gente orça todos os projetos de maneira muito específica para cada... Nossos projetos, eles não são predinhos repetitivos. Então, hora eu estou fazendo um shopping center, hora eu estou fazendo... Então, esse custo da segurança do trabalho, ele varia muito no que tange a EPC, por exemplo. Né? No que tange ao indireto, isso é colocado... EPC é exatamente o quê? É equipamento de proteção coletiva. Ah, Tony. sim. Então aí eu estou falando de guarda-corpo, eu estou falando de Que tem o EPI, não é sistemas de isso? rede. O EPI é individual, não é isso? O EPI é E o individual, de o EPC é coletivo. Sim. Então aí eu estou falando nessa parte mais específica do projeto, e isso pode variar muito. Sim. Eu posso ter projetos com alto custo em EPC e outros menos. Né? Então a ordem de grandeza, isso vai variar de projeto para projeto. Mas a gente coloca isso dentro do orçamento, né? De maneira detalhada, então eu detalho, essa realmente é uma responsabilidade minha lá na empresa. Eu tenho uma interface com o departamento de orçamentos e eu faço o subsídio para que isso ocorra de maneira correta e o orçamento vá com as linhas necessárias para a implantação das medidas de proteção coletiva e individual dessa obra. Sim. E tem um custo, né? Esse custo então é planificado. A gente pode estar falando numa ordem de grandeza, eu não vou aqui também, mas eu acho que de 5 a 10% isso acontece de destinar ali um valor para isso. E, Júnior, muitas vezes extrapola, tá? Então, de verdade, a gente não consegue planificar muito certinho. E aí o que a gente faz é investir, mesmo que se tenha interferência no nosso budget. A gente não faz ao contrário. Ou seja, existe uma política na empresa de que é melhor justificar um estouro do que justificar um óbito. Maravilha. Então essa política ela é... Então o regra de ouro da feedback empresa. do patrão, do empresário, ele é positivo em Ele relação é a muito isso. positivo. Ele não mede esforços para gastar com a não segurança. mede esforços. Eu sou cobrado dessa maneira, Sim. tá? Então assim, Adriano, você me justifica um estouro. Então por que você está colocando mais dinheiro no EPC, mas não me justifique um óbito?
Então essa é uma regra de ouro que a gente leva à risca lá. Perfeito. Eu tenho aqui um dado, foi feita uma pesquisa, que eu vou passar agora para o Tiago. Foi feita uma pesquisa, Júnior, lá em 2014 e 2015. Quem fez a pesquisa, inclusive, foi o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. E quando eles fizeram essa pesquisa, chegaram à conclusão que 71% do empresariado, ou seja, do patrão, ele falou, é altamente positivo investir em segurança do trabalho, porque isso dá resultado. Ou seja, mais de 71%, Tiago, não é pouca gente. Não é. Se a gente enxergar a segurança como um investimento, né, que no final ele é um investimento. Então, você investir num EPI de melhor qualidade, você investir num EPC de melhor qualidade, você está investindo no processo de segurança e óbvio que o nosso resultado é chegar no resultado de acidente zero, né? Então, às vezes, a gente chama daquela economia burra, né? Eu vou comprar um protetor auricular que custa 50 centavos, mas eu tenho que custa R$2 e a durabilidade dele é muito maior, né? Então, a gente pegando hoje na crescente, então, isso são dados, né? Então, hoje mudou muito o cenário, né, e a visão dos empresários. Então, analisando o dia a dia da empresa e pegando ali o anual, ele consegue ver que o que ele investiu, ele teve um retorno muito grande. Poxa, eu não investindo, eu tenho 50 acidentes. Poxa, eu investi, eu tive 10. Mas não só em EPC, investi em treinamento também, porque gera custo, né? Então, eu preciso fazer um treinamento específico ali de trabalho em altura, espaço confinado. Vou treinar uma equipe, fazer uma brigada de incêndio. Poxa, eu não vou fazer um treinamento qualquer, eu vou levar num espaço adequado, onde eles vão vivenciar uma casa de fumaça, usar um extintor, usar uma mangueira, hidrante. Então, todos esses investimentos são positivos para a área da segurança. Nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o Ioc, que é presidente do Sinduscom, que é o presidente do sindicato patronal, né, Júnior? E o que você percebe, quando você ouve o Ioc, eu quero checar com vocês, a impressão que dá é que hoje o empresariado, o patrão, ele não está enxergando mais o trabalhador, o operário, como alguém diferente dele e nem o trabalhador também como o empresário como alguém diferente dele. Eles estão começando a ter uma consciência de como se fosse uma classe só. Pera lá, eu dependo desse cara. E o trabalhador, eu também dependo dele. Não parece que existe hoje uma harmonia, hein, Tiago, que não existia no passado? Hoje a gente vai passando por alguns processos e a gente se identifica, né? Então, assim, eu tenho um senso de dono, né? Então, estou trabalhando aí porque é meu. Então, você tendo o empresário mais próximo, ele zela muito mais pelo que ele está executando, né? Então, hoje no nosso projeto, grande parte dos proprietários, dos sócios, estão inseridos lá dentro e tem proximidade, não só com o encarregado ou com o líder, ele tem proximidade com o ajudante. De tratar pelo nome, falar, como você está? Tudo bem? A família? Sim. Seu filho? Então ele se sente valorizado. Ele fala, poxa, o cara perguntou da minha família. Ele é o dono da empresa, o que vai mudar na vida dele? É a mesma engrenagem. É a mesma engrenagem. Então ele sente essa proximidade, então ele fala, poxa, eu não vou deixar esse cara na mão. Eu não vou fazer de qualquer jeito. É um cara que eu não quero decepcionar. Sim. Então, isso faz muito sentido. A gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Amanhã nós temos um evento aqui no sindicato para falar exatamente sobre segurança do trabalho. Você quer dar uma pincelada aí? Claro, bem lembrado, Tom. Eu quero aqui aproveitar para convidar todos amanhã aqui na sede do sindicato, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos amanhã, estar... quinta-feira, dia 20 de março. Amanhã, dia 20 de março. Porque o programa é gravado, de repente alguém está vendo amanhã, uma outra época, 20 né? de março. Vai estar aqui conosco o Juarez. Juarez, além de um grande profissional na área da saúde, nos concedeu entrevista aqui. Um auditor fiscal aposentado do Ministério do Trabalho, excelente técnico, um ser humano espetacular. Eu acho que ele passou a maior vida dele como inspetor do Ministério do Trabalho, né, como agente do Ministério do Trabalho, no setor da construção. Então é um cara que tem muita afinidade conosco, né? E amanhã ele vai estar falando da NR1, né? Que até eu mesmo não sei como é que está funcionando essa coisa, essa modificação que teve e tal. Então eu vou estar aqui amanhã. É a nova NR1. A nova NR1 para a gente poder discutir e aprender. E, claro, o Juarez ele traz uma bagagem que para nós é espetacular, então tá todos nós convidados, todos vocês convidados a participar. Amanhã, gratuitamente, viu? Quinta-feira, dia 20 de março. Aqui na sede do sindicato, se Deus quiser, vamos receber todos vocês com o maior carinho. A gente não tem mais tempo, Adriano, sua fala final. Bom, primeiro agradecer o espaço, acho que estou super feliz, né? É muito importante a gente ter esse tipo de bate-papo. E segurança do trabalho, como você falou, Tony, é uma ciência
que eu acredito nela e acho que todos os profissionais de segurança do trabalho são apaixonados por que fazem. Né? Então, desejo aí a todos os companheiros aí um excelente trabalho, segurança do trabalho com um sorriso no rosto e agradecer o espaço. Ok. Obrigado. Thiago. Bom, Tony, muito obrigado pela oportunidade. Júnior, Obrigado. é um prazer aí compartilhar dessa experiência com vocês, né? E muito gratificante, né? A gente vê que o sindicato está comprando essa briga junto aí, trazendo a segurança para mais próximo, andando junto ali com a gente. Então, segurança do trabalho a gente faz porque ama, né? Salvar vidas. Se precisar entrar em contato com vocês, tem algum contato? Vocês estão no Instagram, Facebook, Zap? Tenho o Instagram, que é Thiago Camilo, né? Então encontra nas redes sociais. Perfeito. E Facebook também é a mesma coisa, Thiago Camilo. Você também, Adriano? Não, eu sou um pouco mais antigo, Tony. Então, meu é e-mail mesmo. Tá? adriano.matos@racional.com. Perfeito. Júnior, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero aqui agradecer vocês. Eu sei que a Racional ela é parceira nossa. Eu sinto um relatório, Tony, dos meus assessores, que a gente trabalha não como inimigo, mas trabalhamos de mãos dadas para poder resolver todos os conflitos e nos ajudar. Eu acho que o setor é isso. Essa visão do nosso presidente Ramalho, de não ter uma divisão entre trabalhador e empresário, essa é a lição que nós temos. Obrigado pela visita de vocês. Obrigadão. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa. E Tony, obrigado. Perfeito. Adriano, Júnior, e Thiago. Olha aí, agora eu acertei. Mais uma vez, obrigado pela presença. Gente, olha, não temos mais tempo e nos vemos, é claro, numa próxima oportunidade. Grande abraço, Deus abençoe a todos.